Louvado seja Deus. Eu cumprimento a todos os amados irmãos com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Está difícil essa paz? Você tem dúvida quanto a esta graça? Não entenda assim. Tenha convicção, porque você aceitou Jesus. Tenha convicção de que você já está, você não será. Atente para a palavra que quem tem Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo não tem a vida. Agora perseverarmos, insistirmos, sim, ficarmos verdadeiramente, como diz a tua palavra, plantados, arraigados, firmados sobre firme fundamento, e daí teremos paz com Ele, amém? Tenha liberdade, se sinta à vontade, porque hoje será novamente noite de ouvir palavra de salvação. Creia tão somente, amém, igreja? Louvado seja Deus. Então vamos abençoar então a obra. Já fizemos a primeira parte, vamos abençoar a obra. Aquele que puder nesta noite. Se você não puder, não tem problema. Se você puder, não deixe de abençoar não, para que nós possamos assim então dar continuidade ao nosso culto nessa noite, amém? Pode soltar, pegar, por gentileza. Louvar, toma sua oferta e abençoa a obra nessa noite então. Isto, vamos adorar. Vamos adorando o Senhor um pouquinho mais, pegar, um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Aleluia. Isto. Vamos adorar a Deus e vamos assim entregar o nosso melhor nessa noite. Oh Deus, receba nosso louvor. Há momentos em que a gente não resiste, não suporta tanto. Há momentos em que a gente cante com teu Deus, igreja, com pronto ânimo. Ele está aqui por causa de você, por causa de mim. De José que foi vendido e sofreu, mas foi fiel. Isso é prova que Deus adora teu Deus. Ele jamais vai nos abandonar. Há momentos em que a gente não resiste, não suporta tanta dor. Há momentos em que a gente até pensa que a história terminou. Me lembro de José que foi vendido e sofreu, mas foi fiel. Assim que eu e você tem que ser, porque Deus não abandona os seus. Cante conosco também, cante. Deus não vai me abandonar. Agora, igreja, Deus não vai. Bate palma para Ele, bate palma para Ele. Abandonar. Sofrendo, chorando, quero sempre te adorar e posso ver. Deus não vai me abandonar. Deus justo, verdadeiro e fiel. Deus não vai me abandonar. Deus não vai me abandonar. Sofrendo ou chorando, quero sempre te adorar e posso ver que Deus vai. Adorado, agradecido, reconhecido. A tua mão está ao nosso favor, Pai. Por isso age em nós. Há momentos em que as pessoas falam coisas que me trazem solidão. É só lembrar da fé e da coragem. Anima nessa noite, igreja. Não deixa nada tirar você da presença dele. Absolutamente nada. É só você desejar e ir a fundo. Ele provou que nos amou primeiro. Deus não vai. Glória, igreja, glória. Deus não vai me abandonar. Jamais. Quero sempre te adorar. Posso ver.
ajuda. Nos leva a confiarmos mais e mais, porque Tu és o nosso Deus. Aleluia, amém? Oh, maravilhoso Deus. Coloque suas mãos para cá diante de Deus, Pai. Eis aqui o melhor Teu Filho. Abençoa, Deus, com toda sorte de bênção e prospera-nos. Isso para a Tua glória, te peço. Em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Querido, abra sua Bíblia então. Primeira epístola de Pedro, por gentileza. Primeira epístola de Pedro, capítulo. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. O Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Primeira epístola. Louvado seja Deus. Primeira epístola de Pedro. Não. Primeiro segundo, Jesus. Glória a Deus. Separei essa palavra aqui hoje para nós ouvirmos. Ouvirmos a voz de Deus. É a 1 Pedro, capítulo de número 2. Amém? Nós vamos ler o verso 22. Capítulo 2 de 1 Pedro e verso 22 do capítulo 2. Amém? Está confirmado. Minha Bíblia é toda anotadinha, irmão. Uma vez que eu conheci um irmão, que eu vi a Bíblia dele toda, toda movimentada assim, com um círculo grifado e tal. Eu achei que aquilo era um absurdo sujar a Bíblia, né? Mas isso fica muito bom para a gente guardar onde a gente quer, né? Onde a gente quer conhecer a Deus. Vamos lá então. Então no verso 22 da primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 22 diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Amém? Até aqui, se você pode, curva a cabeça. Deus, nada é maior ou melhor que Tua palavra. Agora nós só queremos mais uma coisa: nos dá liberdade. E mais uma coisa, permita que o Teu Espírito venha fazer-nos conhecer a Tua vontade. Porque bem sabemos, ó Deus, que a Tua palavra ela é espiritual e nós somos carnais, mas eu sei que Tu podes, Senhor. E o Senhor começa nesse texto dizendo que é para nós purificarmos a nossa alma. Então nos ajuda. Não há meio de ser purificada sem antes obedecer, sem antes, ó Deus, pleitar nesta caridade fraternal e não sendo fingida. E sobretudo, amai-vos ardentemente, porque este é Teu mandamento, e é o segundo e grande mandamento: amar o meu próximo como a mim mesmo. Por isso, glorifica como tem glorificado neste lugar, porque Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém, igreja? Senta bendizendo, engrandecendo o nome dEle, porque Ele é digno de tudo isso e muito mais. Mas entenda uma coisa: esse capítulo primeiro, juntamente com o segundo capítulo dessa carta de Pedro, ela fala muito, mas muito grandemente em obedecer, em servir retamente, em amar, cumprir-se verdadeiramente o mandamento. Lá no capítulo 1, ele fala de uma forma totalmente extraordinária, porque esse apóstolo fala no tocante ao mandamento, aquele o qual você vai chegar diante de Deus totalmente isento de qualquer acusação. É lindo o contexto desta parte que nós lemos aqui agora. Que você buscar lá atrás, você vai ver que edificação. E Pedro passa essa edificação para a igreja, para que a igreja não se desordena, para que a igreja não perca a direção. Porque na verdade, irmãos, a igreja a gente percebe que ela está fracassada, mas alguém tem uma responsabilidade maior na igreja.
E essa responsabilidade é de quem lhe atrai, é de quem lhe conduz. Quando esse apóstolo mesmo, aqui no capítulo 5, acho que mas é a segunda epístola dele, no capítulo 5 ele diz assim: vós presbíteros, ou seja, pastores, vós tendes cuidado com o vosso rebanho. Olha o que Pedro fala, irmãos: tendes cuidado com o vosso rebanho. Não lidai com ele por torpe ganância, né? Não por exploração, né? Não por vingança, mas tendes cuidado, sabendo vós que há de entregar aquele dia eles como herança, suas ovelhas como herança do Senhor. Olha o quilátero, olha a altura do que Pedro refere-se às ovelhas daquele que está no aprisco e está sendo cuidada por aquele que é o presbítero. Vós, presbíteros, tenhais cuidado, saiba como conduzir as vossas ovelhas. Então, esse apóstolo, ele tem autoridade para dizer que é necessário que nós purifiquemos a nossa alma, e isso na obediência à verdade. E que verdade, pastor? A palavra de Deus. João 17, porque a palavra, ela é a verdade, que ela é a verdade. Então, se ele manda você, sim, se ele manda você de fato purificar a vossa alma na obediência à verdade, é você obedecer e, sobretudo, viver a verdade, que é a palavra de Deus. Então agora você nada se opõe. O que se opõe, você tem a arma necessária. Por que Paulo, escrevendo ao Efésios, no capítulo 6, ele disse: revestivos de toda a armadura de Deus, da verdade, da palavra. Porque quando então você está revestido, você pode suportar, como ele mesmo disse lá, suportando então os dias maus. Se você está revestido, você tem aptidão para combater contra os dardos inflamados de Satanás. A verdade, ela tem que estar dentro de mim, ela tem que estar dentro do povo da igreja, irmãos. Aí a verdade não está dentro do povo da igreja, sabe o que acontece? A igreja fica aquele fracasso, debilitada, enfadada, não tem o pronto ânimo, porque o que vai nos sustentar é quando então nós estamos plantados na verdade. Se não estamos plantados na verdade, não tem. O que vai fazer com que eu permaneça? O meu próprio saber? As minhas ideologias, as minhas filosofias, as vãs sutilezas? Isso vai me destruir. Isso procede do coração do homem. Isso não é nunca esta verdade aqui, olha. Nunca é esta palavra, nunca é o verbo. Então, o apóstolo Pedro, ele já via falando algo aqui tremendo, ele mandando cingir os seus lombos, né? Ele mandando nos apresentar como filhos obedientes, não conformando com as concupiscências que há no mundo. Agora há pouco, o nosso irmão estava dando um exemplo. Poxa, eu estou na verdade, eu ando desordenado, falando de coisas que não competem, fazendo coisas que não competem. Que verdade é essa então que eu ando? Eu vou me tornar um opróbrio, uma vergonha para o Evangelho. E não é o que Deus quer de nós. É muito claro a palavra: aquele que está limpo, que se limpe mais. O que está sujo, o que está em santidade, que se santifique mais. Não há meio termo, irmãos, na palavra. Por isso que dele é o sim o amém. Por isso que ele disse para nós que nós tenhamos também que ser assim: sim, sim, não, não. O que passar disso aí procede malignamente, não tem nada a ver com aquele que nos chamou, que nos transportou do reino de Satanás para o reino do Filho de seu amor, tirou-nos das trevas, transportou-nos para a luz. Nós somos luz, estamos em luz. Bendito seja o nome do Senhor. Então, e amai, sobretudo, né? Amai ardentemente uns aos outros. Irmãos, nós só seremos edificados se nós amarmos uns aos outros. Não adianta fazer de conta que ama, viver na ilusão da sua mente. Não, eu vou fazer de conta, mas na verdade eu não vou. Não vai dar certo, irmãos. Não vai dar certo.
Ou você ama, porque o mandamento é amar. O mandamento não é fazer de conta que se ama. Pode observar, se aquilo não pondera, não prevalece, não permanece, é porque não houve amor. Amém. Um casamento pode sair pescopapo, pode sair rabo de arraia, mas uma coisa é certa: se vocês estão juntos, porque vocês se amam. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Chegou um momento que parece que aquela chama se apagou, mas se vocês ainda estão suportando uns aos outros, porque vocês se amam. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Na minha Bíblia aqui são 2 folhas. Não sei ainda de você. Capítulo 4 aqui, ó. Capítulo 4. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele foi falando, irmão. Ele foi falando para a igreja se ajeitar. A igreja tem que se ajeitar. Não importa se nós estamos aqui em 10, se nós estamos em 50, se nós estamos em 1000. A igreja, ela tem que ter um pensamento só, uma visão só. Capítulo 4, olha o que ele fala aqui, olha. Capítulo 4, acharam? Acharam? Louvado seja Deus. Nós vamos observar uns versículos aqui, o Espírito Santo vai nos ensinando o que nós precisamos conhecer. Acharam todos? Vamos lá então, capítulo 4, olha no verso 2. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, a vontade da palavra, a vontade da verdade. Porque ainda estamos no mundo aqui, para que no tempo em que vos resta na carne, aqui, nós estamos no mundo, estamos na carne, somos peregrinos pelo mundo ainda aqui. Então, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens. Olha para mim, eu não posso mais participar de tais banquetes os quais eu participei um dia, quando então eu não era cristão, quando então eu não havia confessado Jesus. Eu não posso mais participar. Mas é pecado. Irmãos, não é questão do pecado. Acontece que os costumes que nós tínhamos como homem antes de conhecer a Cristo, eles são diferentes de alguém que agora conhece a Cristo e quer seguir a Cristo, que quer fazer com que a sua alma tenha descanso em Cristo, a sua alma venha obedecer à lei da verdade. É muito diferente. No mundo você faz o que você quer, você fala o que você quer, você vive como você quer. Uma pessoa despida, uma pessoa de qualquer maneira, o mundo é diferente, é desse jeito mesmo. Ele é muito, ainda fala, ele é muito doido, né, e tal. E aí, ponderam o mundo e todos aplaudem. Mas o mandamento é esse, ó, porque no tempo que vos resta, cara, nós ainda estamos no mundo, ainda nos resta algum tempo, uns mais, outros menos, cara. Na carne não vivais, é para não fazer isso, mas segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E é muito diferente, irmãos. É muito diferente o que Deus quer para nós e o que o mundo oferece para nós. Uma diferença muito grande. Porque é bastante, vamos continuar aqui, olha. Porque é bastante que no tempo passado da vida, olha lá, fizéssemos a vontade dos gentios, aqui, ó. Ou seja, tudo aquilo que compreende ao homem mundano, olha lá, que não conhece Cristo, olha. Andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e acham estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. É isso mesmo. O que acontece hoje quando a gente não participa de certos banquetes, de certas rodas? O que acontece? Pô, o cara virou cristão, não estou entendendo mais. Como é que pode? Agora passa desse jeito, o Bíblia, agora passa para lá, passa para... Pô, o cara podia sentar aqui e tomar sentar o Guaraná. Eu acho que isso aí é acepção de pessoas. Eu acho que não. Nós andávamos desenfreados, é o que diz o texto aqui, olha. Aqui, olha. E achando, verso 4, e achando estranho, aqui, olha, não corredes com eles no mesmo desenfreamento, ou seja, viver nos mesmos costumes, nas mesmas rodas, com os mesmos argumentos, com as mesmas falácias, cara, com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Aí vai, questiona. Olha para mim.
ele não era assim agora, poxa. Eu conheço tantos irmãos aí, pessoas que são e não são como ele. Olha lá, ele está achando que você está desfazendo dele, que você está soberbo, que você agora está fazendo acepção de pessoas. Não é isso. O mandamento é para que eu não possa mais participar disso, ó. Se ele está ignorando, ele está, blasfemando até de mim, até falando mal a meu respeito, ó. Mas acontece que não é mais a minha esfera. Não é mais, aqui, ó. Mas a resposta aqui, ó, no 5, ó. Olha lá. Os quais, esse aí que ignora de mim e de você, ó. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. O que ele está vivendo, ele vai dar conta naquele dia, de bem ou de mal, ele vai dar conta. O que nós estamos vivendo, é evidente que eu não posso jamais desprezá-lo, ignorá-lo, rejeitá-lo. Eu não posso jamais. Até porque, o que acontece? Não é esse o mandamento. O mandamento é para nós amarmos. Mas participar daquilo ali, não. Porque, se você voltar aqui para o 3, ó, porque é bastante que no tempo passado, olha lá, passou por mim, passou por você, que é passado da vida, fizéssemos a vontade do mundo, a vontade daqueles que ainda estão no mundo. Mas nós estamos mais. Mudou, nosso curso mudou, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Voltamos a falar para o nosso texto, por gentileza. Então, o apóstolo Pedro, quando ele inicia essa parte desse capítulo, que se trata de exortação e santidade, então ele vem falando sobre vários termos para nos tornarmos como filhos obedientes, não conformando, nós com concupiscência, que há no mundo. Ele diz que é para nós sermos também santos, porque o que nos chamou é santo. E ele diz que nós não fomos comprados nem com ouro e nem com prata. O preço que foi lá, viu, Teca? E nos possuiu, viu, Natália? Não foi din-din, como dizia meu neto. Não foi din-din não, tá? O que nos comprou foi o sangue que derramou do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele apresenta esse Senhor. Mas o que ele disse? Que não foi ouro e nem prata, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, um sangue que não tinha nenhuma controvérsia, um sangue que não tinha nenhum pecado, foi lá para me justificar e nos justificar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele manifesta ali que ele no passado, ele já existia antes da fundação do mundo, mas ele se manifestou agora nesses dias, e porque ele creu em Deus que ressuscitou ele dos mortos, para a glória do nosso Deus. Por isso que ele vai agora e diz para nós: então purifica a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, e amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Seu coração não pode mentir, porque se ele mentir para mim, ele está mentindo para você primeiro. Louvado seja Deus. Irmãos, o Evangelho é fácil de aprender e fácil de viver. Você precisa querer. Quando você quer, você aprende e coloca aquilo em prática. Porque se você aprende e não coloca em prática, Deus não tem você por inocente. A Bíblia, lá no começo, a Bíblia diz assim: eu não tenho pecador por inocente, aquele que conhece. Honesto não. Aquele que é indulto, ele não tem conhecimento, nem mesmo por orientação, ele não vai ser imputado da forma que vai ser imputado em mim, que conheço. Amém? Amém. Então, quando ele disser, eu não tenho por inocente pecador, é aquele que sabe como é que ele tem que se proceder. Então, o Evangelho é fácil. O apóstolo Paulo estava saindo de uma região, e ele disse assim, mas temo, capítulo 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Mas temo que assim conforme a nossa mãe Eva foi enganada lá no paraíso, eu temo que entra falsos doutores entre vós
e fazem com que você se desvie da simplicidade que é em Cristo Jesus. Ou seja, o Evangelho é simples. É nós aprendermos o Evangelho e obedecer o Evangelho. Vai tudo bem. Deus vai fazendo coisas na sua vida que sequer você pode imaginar. Você fala, mas já aconteceu isso na minha vida? O pastor falou mesmo que ia haver umas mudanças, que ia ser diferente, e está sendo diferente, claro. O Evangelho, qual o apóstolo mesmo disse que ele não se envergonha, ele falou, porque bem sei que é o poder de Deus para todos aqueles que creem. Se você crer nesse Evangelho, o impossível vai tornar-se possível. Porque Evangelho é Evangelho de transformação dele, é Evangelho de salvação, é a realização na vida do homem. Bendito seja o nome de Jesus. Aí ele manda que, verso 23, olha, nosso texto aqui. Aí ele manda que há uma necessidade de sermos gerados outra vez, legal. Sendo de novo gerados. Olha para mim. Você só é gerado quando você então firma-se nesta verdade. Quando você está nessa simplicidade desse Evangelho e crê nesse Evangelho. Ele vai te mudar. Legal. Sendo gerado, cara. Sendo de novo gerado, não de semente corruptível, aquela que nós fomos gerados para viver, para existirmos, mas da incorruptível pela palavra, pela palavra de Deus. Ele começa dizendo que eu tenho que purificar minha alma na obediência à verdade, que é a mesma coisa da palavra. E agora aqui, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, que ela é viva e que permanece para sempre. Essa palavra, ela muda qualquer história de qualquer homem. Acredite nisso. Bendito seja o nome do Senhor. Se você de fato permitir que esta palavra entre em você, ela faz coisas terríveis e temíveis que você sequer pode imaginar. Ninguém muda um homem por si mesmo. Ninguém muda um homem por telepatia, por filosofias, por psicologia. Não. A mudança, porque a mudança real, ela é de dentro para fora. Bendito seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que por mais que o seu exterior se corrompa, mas contudo o seu interior se renova de dia em dia, e só se renova por meio desta palavra, por meio da verdade. Não há outro meio. Não há. Você pode se esforçar, você pode até se tornar uma pessoa culta, né? Intelectual, e etc e tal, bem reputado, porque você sabe sair, sabe entrar e tal, mas por dentro você é um ave de rapina, porque se é de dentro para fora que você se transforma, que você revive, tem que permitir, e não há outro meio, senão por esta mesma palavra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, aquele que começa a fazer a prática da palavra, nós podemos observar que ele vai se tornar uma pessoa diferente. O argumento dele é diferente. Sim, a maneira dele se portar é diferente. Porque vai haver de fato uma mudança totalmente radical. Porque você toma bases, a palavra ela te ensina, a palavra ela te instrui. Salmo 32, verso 8: eu ensinar-te-ei e instruir-te-ei. A Bíblia é pronta para tal. Então você é instruído, você é ensinado por causa dele, por causa desta palavra, por causa desta verdade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne, olha lá, toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Digam glória a Deus, irmãos. Ela é para todo e sempre. Sim, porque é como o reino dele não terá fim. O seu reino é sempre eterno, não terá fim. E assim esta palavra, ela é de geração em geração, ela é de eternidade em eternidade. E ele afirma, esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Ou seja,
Você sabe de tudo aquilo que é para você viver, para você possuir o reino, aquilo que vai te dar gozo na tua vida. Você sabe de tudo, porque ela foi para você evangelizada. E se você prezar esta palavra, você vai usufruir do melhor nessa terra, vai comer do melhor nessa terra, porque esta palavra ela vai me garantir, ela vai te garantir. Quantas pessoas que estão aprisionadas a julgo, a dogmas, até mesmo dentro da igreja, a costumes, estão aprisionadas e não há como se desprender daquilo que na verdade ela não entende ainda, mas aquilo para ela é um jugo, e ela está aprisionada, ela está cultuando aquilo ali, alimentando aquilo ali, e ela sofre, ela chora, não encontra uma resolução, porque não tem o entendimento dessa palavra. Mas conforme nós vamos tendo o entendimento dessa palavra, a nossa história muda-se, torna-se outra história, e você certamente torna-se um outro homem, uma nova mulher. Bendito seja o nome de Senhor Jesus. Eu quero que vocês guardem esta mensagem do coração de vocês, porque esta mensagem, outra vez eu afirmo, ela é vida. Então saiba você que quando nós vivíamos, quando nós andávamos como gente do mundo, nas glutonarias, nas bebedices, nos atos da prostituição, tudo aquilo que no tabagismo, no alcoolismo, se viciando em drogas, quantas coisas que nós fizemos, porque nós andávamos assim, mas Deus nos alcançou, e porque Deus nos alcançou, então agora nós temos que atentar para sermos filhos obedientes, para amarmos uns aos outros ardentemente, sim, isso com o coração puro, verdadeiro, em verdade, não de fingimento, não de falsidade, porque eu não conheço teu coração, mas Deus conhece. Então o que nós fizemos que não é verdade, vai ter um momento em que Deus vai se enojar de nós e vai nos tirar na melhor parte, irmãos. Vai tirar, porque Deus não suporta. Deus não suporta aquele que não anda sobre a verdade. E vai ter um momento que ele vai ser expelido, ele vai ser rejeitado, retirado. Não foi diferente com aquele que era o maior anjo de luz. Deus foi lá e expeliu, porque ele chegou, ele estava tão poderoso que ele chegou e disse que ele ultrapassaria, entraria numa dimensão acima de Deus. E ele viu o que aconteceu. Todo o poder e toda a glória que ele tinha, nós sabemos o que foi que aconteceu. Então a vaidade, a soberba, o orgulho, os costumes os quais um dia vivíamos, nós deixamos, irmãos, deixamos tudo por amor dele, plantamos a nossa confiança nele, por ele e para ele. Não tem outro bem maior na nossa vida, então nós temos que viver para ele, único e exclusivamente para ele, andando na verdade, vivendo a verdade, sim, para naquele dia também reinarmos com ele. Louvado seja Deus, amém? Amém. Quero que vocês guardem essa mensagem do coração e que Deus os abençoe em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Chegamos então ao final de mais um culto, graças a Deus por nós podermos estar aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Eu tenho a certeza que vocês vão sair diferente. Aos nossos irmãos que se encontram em casa também, certamente essa palavra nos direcionou a verdadeiramente tomarmos posse de uma comunhão, deixarmos de lado tudo aquilo que ficou quando nós andávamos, quando nós éramos íntimos. Na verdade, hoje nós estamos cingidos, os nossos lombos estão cingidos com o Espírito da verdade, para vivermos na verdade, essa caridade fraternal, e sobretudo amarmos uns aos outros ardentemente, conforme este apóstolo falou, e ele sabia muito bem o que ele estava falando. Eu me despeço de vocês todos, foi bom estar novamente conosco nesta noite. Que Deus os abençoe e derrama sobre vocês toda a graça e a paz. Se Ele permitir, quinta-feira estaremos aqui outra vez, amém? Boa noite, tchau, tchau.